Olá, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Tô demorando muito para fazer vídeo, gente. Preciso fazer mais vídeos, né? Conversar um pouco, bater um papo com vocês. Então, hoje nós vamos bater um papo sobre os acontecimentos, né? Do dia a dia que tem acontecido aí. Eu tenho visto algumas reportagens e só desgraça, né, gente? Querendo ou não, a gente liga a TV, só vê desgraça, né? Olha, me desculpe a iluminação. Eu preciso comprar aquela rodinha de iluminação. Eu tô meio relaxadinha nesse ponto, tá? Eu tô aqui na cozinha, na casa do vovô João. Eu tô tentando ficar debaixo da luminária dele, mas mesmo assim não tá legal a iluminação. Mas eu prometo pra vocês que eu vou comprar aquela rodinha, vou melhorar a iluminação dos vídeos, porque meus vídeos não tão legal com o quesito iluminação, tá? Nós vamos no improviso, né? Mas logo logo eu vou melhorando aí essa parte aí da iluminação, da incrementação, né? E olha, gente, esse clima de São Paulo, põe casaco, tira casaco. Hoje o dia todo foi assim. Eu fui lá para Butantã, fui com casaco, cheguei lá, tirei o casaco, saí de lá, coloquei o casaco porque já estava frio de novo. Então é um clima meio louco. A temperatura vai para 10 graus, 15 graus, depois sobe para 30 graus. Eu tive uma crise violenta de sinusite. Fui para o hospital 2 vezes, porque a primeira vez a clínico geral me passou antialérgico. E eu, quando eu entro em crise de sinusite, não adianta eu passar com clínico geral. Eu tenho que passar com otorrino. Clínico geral nunca acerta nas medicações quando eu tô com crise. Mas a Mil, o que a querida Mil fez? Descredenciou o Hospital Rubem Berta, que é o meu querido e amado hospital, que tem otorrinos 24 horas. Eu fui lá para ser consultada, cheguei lá, fui informada que eu tinha feito a viagem perdida com crise de sinusite. Maravilha, né? Aí eu fui pro pronto-socorro comum, passei pro clínico geral. Aí o que ela fez? Tacou antialérgico, não resolveu nada, gastei uma grana, não resolveu nada. Aí eu tive que ir para Caieiras, fazer uma viagem de trem para passar com otorrino, porque lá tinha otorrino pro dia seguinte. E aí ele acertou na medicação, me passou o famoso antibiótico. Somente com antibiótico que se resolve uma crise de sinusite. No meu caso é assim. Tem clínico geral que eles se recusam praticamente a dar antibiótico e aí complica a minha vida, né, gente? E aí são anos e anos de crise de sinusite e a gente acaba acostumando já até com o tipo de medicação que resolve o problema. Mas é isso, correndo atrás desses probleminhas aí, né, com essa questão ambiental, como eu tava falando, comentando até com meu pai. Nos anos 90, o ar era diferente. Eu falei pro meu pai, o ar era diferente. Eu via muito mais pardais. Hoje você não encontra pardal, gente. Antigamente tinha tanto pardal, hoje você não encontra pardal. Para você ver como a situação climática tá crítica. Essas queimadas horrorosas que o povo sem noção tá cada vez mais sem noção, né? As pessoas perderam totalmente a noção. As pessoas acham que pagando vai ter água a hora que elas quiserem. Esqueceram que a água vem da natureza. Sem árvore não teremos água, tá, gente? As nascentes irão secar. Então vai pôr na cabeça dessas pessoas desprovidas de conhecimento que se elas ficarem colocando o famoso fogo no mato, elas ficarão sem água no futuro. Isso não entra na cabecinha delas. Nós vemos já na Amazônia essa seca horrorosa que está tendo, né? Então, você olha na televisão, você fala, meu Deus do céu, como vai ser o futuro do meu filho? Porque a gente já tá na meia idade praticamente, né? E o futuro dos nossos filhos? Como vai ser? Se na década de 90 o ar era bem melhor, nós víamos pardais. Agora eu não vejo mais pardais, o ar está irrespirável. Como vai ser quando o meu filho tiver da minha idade? O ar vai ser irrespirável, né? Se já está irrespirável, imagine quando ele tiver a minha idade, né? Se chegaremos lá, né? Na situação que tá. Então, gente, o tempo passa, a tecnologia avança e as pessoas vão regredindo.
É impressionante, mas é a verdade. Quando, na época dos nossos avós, que as pessoas tinham pouco conhecimento e a natureza era preservada e as coisas caminhavam, hoje a tecnologia avança, as pessoas têm muito mais acesso a estudo e a humanidade vai regredindo. É estranho, né? Mas é a realidade. E outra notícia que me deixou triste foi a morte do jogador Esquievo, né? Eu não sei se fala assim, tá, gente? Porque nome estrangeiro não é comigo. Eu fiquei com muita dó daquele jogador e me veio um filme na minha cabeça, né? A questão da arritmia cardíaca. Então, gente, é uma coisa muito séria essa questão de arritmia cardíaca. Tanto o caso dele, como o caso do jogador Serginho, que eu também estava assistindo o jogo, vi o jogador Serginho praticamente morrer em campo. E a gente fica pensando, né? Como pode uma arritmia causar a morte súbita de uma pessoa tão jovem, né? De dois jogadores tão jovens. Para vocês verem, gente, que o coração, principalmente jogadores, atletas, pessoas que praticam academia, corrida de rua, essas pessoas que treinam aí todo dia, é importante o check-up cardíaco, né? Muito importante, gente. Antes de fazer qualquer atividade física, faça um check-up cardíaco. Ah, mas o SUS, eu sei, o SUS, o check-up cardíaco é eletrocardiograma, isso não é check-up cardíaco, tá? Então, se você tiver um dinheirinho aí, junte um dinheirinho, vai num doutor consulta da vida, que aqui em São Paulo tem aí uma rede de clínica chamada doutor consulta, você paga lá um dinheirinho, faz um check-up cardíaco aí com os exames mais completos, né? É importante fazer, gente, porque você tá correndo. Ah, eu vou começar a praticar corrida por conta própria. Mas e se você tiver uma veia entupida, uma arritmia, um probleminha, um sopro no coração? Então é importante identificar. E no caso desses jogadores, eles têm uma equipe médica, né? E no caso desse jogador foi identificada essa arritmia. Aí eu te pergunto, por que deixaram esse jogador continuar jogando? Mesmo o médico identificando essa arritmia e deixar ele continuar jogando. E acabar com a carreira do moço. É melhor acabar com a carreira da pessoa e deixar a pessoa viva do que fazer ele jogar e hoje ele tá dentro do caixão com 27 anos de idade e 2 filhos pequenos. Então, gente, é coisas a se pensar, né? Ele poderia estar vivo. Então, essa questão, acabar com a carreira dele, é uma limitação que, infelizmente, não seria possível que ele fizesse um esforço físico. Por que eu falo assim? Eu já tive problema com arritmia cardíaca. Isso há muito tempo atrás. Eu comecei com os primeiros sintomas aos 11 anos de idade. Eu comecei com desmaios. Então, toda vez que eu ficava assim num ambiente muito quente ou muito tempo parada, eu tinha desmaios. Mas só que eu ia no pronto-socorro, os médicos falavam que era queda brusca de pressão. E chegava no pronto-socorro, realmente minha pressão estava baixa. Dava lá um soro para hidratar. Ela não bebeu água, ela tá desidratada. Gente, eu bebia muita água desde aquela época. Doutor, ela não se alimentou direito. Eu era bem magrinha e comilona. Eu lembro que naquela época, antes de sair de casa, eu comia 3 pães franceses, tá? Eu me alimentava bem. E bebia água. Onde eu ia até hoje, assim, eu levo uma garrafinha de água. Então, os médicos, não se alimentou bem. Não se hidratou direito. Então, era a mesma desculpa. Isso foi se estendendo e meus desmaios piorando. Então, foi 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos e aí foi. Chegou uma hora que os meus desmaios começaram a ficar mais longos e minha boca começou a ficar roxa. Minha mãe às vezes estava por perto, eu estava na rua, geralmente acontecia muito na rua. E ela falava que meus lábios começavam a ficar roxos e me dava muita falta de ar nesses desmaios. E também nas aulas de educação física, o professor mandava dar voltas na quadra, né?
E eu não conseguia. Eu começava a correr, me dava muita falta de ar, eu sentava na quadra, o professor, não, você tem que correr, você tem que correr. Professor, eu não aguento correr, eu tô com falta de ar, eu tô com tontura, eu tô com vertigem. O professor brigava comigo que eu tinha que correr, que aquilo era falta de condicionamento físico. E eu acabava saindo da educação física, às vezes eu tirava até nota baixa por causa dessa limitação quando eu ia correr. E assim, gente, eu fui empurrando com a barriga, ia no médico. Minha mãe começou a me levar nos médicos. Ó, ela desmaia, ela passa mal na educação física. Ah, é queda de pressão, mãe. Isso daí acontece, ela é muito magrinha. Na época, gente, eu era realmente muito magra. Até meus 17 anos eu pesava 38 quilos, sem mentira nenhuma. Eu era extremamente magra. Não é porque eu não comia, não era porque eu era anoréxica, tá? Eu comia muito. Eu acho que o meu metabolismo era extremamente acelerado e eu não ganhava peso de jeito nenhum. E esses desmaios foram piorando, piorando, piorando. Quando eu completei meus 20 anos, eu já estava trabalhando e nessa época eu trabalhava na fábrica, né? Eu trabalhava no chão de fábrica e eu cheguei a passar mal trabalhando em pé numa máquina muito quente. E eu fiquei de observação lá na enfermaria da empresa, o médico me deu soro, a minha pressão não subia, eu comecei a passar muito mal. E o médico falou que eu precisava procurar um cardiologista. Aí eu não levei em conta, que eu falei, é aqueles desmaios que os médicos falam que é normal. Até eu ter um desmaio pior na rua e minha mãe levou novamente para um socorro. E eu encontrei um clínico geral, aleluia, encontrar um clínico geral que se interessou pelo caso. Minha mãe comentou que fazia muitos anos que eu desmaiava, sempre desmaiando, sempre passando mal, falta de ar. E ele era cardiologista do Hospital Dante Pazzanelli. E ele falou, olha, isso não é normal. Eu vou pedir um eletrocardiograma para ver como tá a função cardíaca dela. E deu arritmia cardíaca. Foi diagnosticado arritmia cardíaca. Então ele mostrou para minha mãe e falou, olha, eu vou encaminhar ela para o INCOR, porque o Dante Pazzanelli não vai ter vaga para receber ela, então vou encaminhar para o INCOR. E nisso, encaminhou para o INCOR, eu comecei um tratamento no INCOR, que é o Instituto do Coração, aqui em São Paulo é um hospital em referência cardíaca, Hospital do SUS, que é um braço direito aí do Hospital das Clínicas, mas é um hospital só do coração. E eu comecei um tratamento intensivo na ala de arritmias cardíacas e fiz vários exames, fiz testes de esteira, fiz ecocardiograma, eu fiz outros tipos de exame e realmente a minha arritmia estava muito forte. Eu passei na equipe de marca-passo, que eles estavam até pensando que eu ia precisar usar até um marca-passo de tão alterada que a minha arritmia estava. Então eles falaram, ó, vamos começar com um tratamento com medicação e vamos ver se essa arritmia vai controlar. Se não controlar, vamos ver a possibilidade de marca-passo. Para vocês verem, gente, a gravidade, a questão dos médicos não se interessarem. Não é normal desmaiar. Ah, é pressão baixa, pressão baixa. Até que ponto um desmaio por pressão baixa é normal? Se ficar toda hora desmaiando por pressão baixa, não é normal. Procurem um cardiologista. Se não der nada cardiológico, procure um neurologista. Pode ser um tipo de uma epilepsia, entendeu? Então, é importante vocês procurarem fazer um check-up médico. Por quê? Porque uma arritmia, como vocês viram na televisão, ela mata. E eu tava correndo esse risco. E nessa época eu jogava futebol. Pela empresa, eu jogava futebol na escola e eu corria risco também. Então, eu comecei esse tratamento, durou 2 anos, tomei medicação e graças a Deus foi controlada a minha arritmia, nunca mais eu desmaiei. Na gravidez do Otávio, minto, quando eu engravidei do Otávio, aí começou as quedas de pressão, desmaiei uma vez na rua, ainda bem que eu tava com uma amiga minha, fui socorrida e a médica mandou manter repouso absoluto, eu tava com 7 meses de gravidez até o Otávio nascer, durante o dia. Comecei a fazer caminhada à noite. Falaram que eu não podia parar com a atividade física, então eu comecei a fazer caminhada à noite.
Durante o dia, gente, eu ficava deitada, eu não conseguia levantar. Eu levantava, me dava tontura. Então, eu tive esse problema na gravidez do Otávio já no finalzinho. Mas depois disso, depois desse tratamento, eu não tive mais problema. Inclusive, a Wincor falou que se eu voltasse a ter mais problemas com arritmia, era para retornar lá. Não tive mais problema. A cada 2 anos eu faço check-up pelo convênio. O check-up é completo, ecocardiograma, esteira, o eletro e o Holter, que é aquele aparelhinho que eles põem. Você fica com o aparelhinho 24 horas. A cada 2 anos eu faço esse check-up. Graças a Deus, tudo ok. Então, eu fiz esse vídeo para falar para vocês. Qualquer sintoma, vertigem, falta de ar, desmaios, pressão que cai demais ou pressão alta que nenhuma medicação abaixa, procurem um cardiologista. Faça check-up. Principalmente hipertensos, a pressão nunca baixa com medicação, precisa ajustar a medicação, porque pressão alta direto causa AVC, pressão alta direto causa insuficiência renal aguda, você pode perder seus rins. Pressão alta direto, você pode ter uma aneurisma cardíaca na artéria do coração. Teve um amigo meu que morreu com aneurisma cardíaca. Então, gente, pressão alta precisa ser cuidada. Pressão baixa, que a pessoa tem vertigem direto, desmaia direto, precisa ser cuidada. Arritmias cardíacas precisa ser cuidadas. Tudo bem? Aqui fica meu alerta, como eu já passei por isso, fica o meu alerta. E é isso, gente, o nosso bate-papo de hoje é isso. Vamos conversar mais vezes, que eu gosto de falar, né? Como vocês viram, a matraca começa e não para mais. Vamos trocando aí experiências. Eu tô gostando muito de estar trocando experiências aí com as pessoas no canal sobre infiltração da minha coluna. Muita gente tá tirando dúvida. Tô para fazer outro procedimento na coluna também. A gente vai estar trocando ideia até lá. Tem gente falando muito do meu vídeo sobre a demência que a minha mãe teve, sobre a história que eu contei toda, do processo que eu e meu pai passamos. E é isso, gente. Vamos trocando experiência e vamos contando nossas histórias aí, tá bom? Um super beijo e até o nosso próximo encontro. Tchauzinho!